Segue para ver a história de um dia que eu quase apanhei de um cliente. Eu tenho um processo de um cliente aqui que nós protocolamos esse processo em 2014. Pasmem, 2014. E qual que é a intenção dele? Era, né? Porque até ele já faleceu. O tempo que faz que ele está aguardando o julgamento dessa demanda. Hoje, quem está, né, à frente do processo são os familiares dele. A filha e a esposa, tentando receber uma quantia que ele tinha dado de entrada numa casa, para a compra de uma casa. E que depois não foi liberado o financiamento pela Caixa e a empresa ficou com esse dinheiro e não devolveu para a parte, né? Disse que não teria que devolver, quando na verdade teria sim que devolver uma quantia em conformidade com o contrato. O motivo da demora, gente, desse processo foi porque tinham duas empresas no polo passivo, né? Duas empresas responsáveis por esse contrato. E nós não conseguimos localizar uma das empresas. Depois, eu com as minhas habilidades de detetive, porque a gente pensa assim, não, mas não tem lógica. Mas, gente, uma ida de um processo, uma tentativa de citação e um retorno dessa citação até o advogado poder manifestar de novo, 6 meses. E aí a gente ficou 6 meses, assim, eu falando no mínimo. Então demora muito, né? E demorou bastante para a gente conseguir localizar o sócio, porque essa empresa tinha sido dado baixa, agora a gente localizou o sócio e tal, o sócio foi citado por WhatsApp, porque presencialmente nós não localizamos, e ele se manteve rebelde, porque ele não... E aí, gente, a parte interessante, engraçada de certa forma. Esse cliente, ele tinha praticamente uns 2 metros de altura. Na época, como faz muito tempo, eu estava iniciando a carreira como advogada. E eu entrei com essa ação para ele como ação de risco, mas eu cobrei simbolicamente, eu lembro, um salário mínimo e ele me pagou parcelado, acho que há alguns meses, esse valor. Tá. Ele cobrava tanto de mim um retorno em relação a esse processo, e eu sempre explicava para ele a situação, que não era tão simples assim, mas ele não entendia. Até chegar ao ponto de um dia ele ficar nervoso comigo no escritório, e eu era novinha, como ainda sou, né, embora eu tenha esse tanto de cabelo branco. Gente, eu lembro que eu fiquei tão assustada que foi a primeira vez que eu me senti, assim, ameaçada por um cliente. Na época eu ainda tinha um sócio, mas eu estava sozinha no escritório. Eu confesso que eu fiquei com muito medo, porque ele era um senhor bem alto, assim, forte. E ele começou a ficar bravo comigo, que não entendia porque que esse processo não andava. E eu entendo, as pessoas ficam realmente esgotadas, chateadas. Um dinheiro que não era nem uma quantia, assim, tão relevante. Mas é lógico que para ele fazia sentido e ele precisava daquele valor. E ele se sentia injustiçado por ter aquele valor ali, né, bloqueado pela empresa de forma indevida. Mas eu passei apuros, viu? Eu lembro que eu fiquei já me vendo assim, falei, bicho, eu vou ter que sair correndo desse escritório aqui, esse guarda-roupa vai fazer alguma coisa comigo. E ele me ligava constantemente, aí de repente ele desapareceu, nunca mais me ligou. E o processo também não andava, porque eu não conseguia achar as partes. Aí com muita dificuldade, um dia eu consegui achar a parte. Eu lembro que eu até ia comentando que eu tinha um sócio, e aí eu pedi, por fim, como ele não tinha sido nada educado comigo, eu pedi para ele não ficar me ligando mais, que era para ele ligar pro meu sócio para ter notícias do processo, porque eu falei assim, eu não sei lidar com uma pessoa sem educação desse jeito. Isso, o que, né, gente, há 11 anos atrás. Tá, mas resumindo a história, o que aconteceu? Ele desapareceu. Aí depois, eu precisava de chamá-lo, né, para uma audiência que ia acontecer no processo, e eu não encontrava eles. Eu tive que ir lá na casa dele, porque pelo telefone não atendia mais, ele não me ligava mais, eu não sabia o que tinha acontecido. Fui até a casa dele, aí deixei, não tinha ninguém. E a casa dele era longe, deixei nos correios lá informando que eu tinha ido até lá pra entrar em contato comigo. Porque assim, senão a gente nem ia perder o processo. Porque agora eu não achava a parte, né? Já pensou? Depois de tanta luta, tanta dificuldade, tanta, enfim, aventura. Aí a esposa dele entrou em contato, aí me contou que ele tinha sofrido um acidente, tinha falecido e tal. Infelizmente, né? Mas por uma questão de honra mesmo, eu falei pra esposa dele, não, a gente vai continuar nesse processo. Ela falou assim, mas compensa. Eu falei assim, pelo tempo que já faz, esse valor vai ser atualizado, vai ter correção monetária, tem os juros, então vai render um pouquinho, né? É o que eles têm de herança desse senhor que faleceu, né? Mas, gente, olha o que a gente passa na advocacia, né? Não é brinquedo, não. É uma aventura, um processo aí de 2014. E em 2014 o segundo processo, porque o primeiro foi no juizado que nós tínhamos dado entrada e não tinha dado certo, então até tem mais tempo. Uma labuta, viu? Moral da história, a gente tem paciência com o seu advogado. Nem sempre, na maioria das vezes não é culpa da gente, sabe? O seu processo não andar. Nesse caso, como se diz, o pessoal fala popularmente, eu fiz das tripas ao coração, esse termo mesmo, para conseguir localizar a outra parte e essa outra parte ser citada. E agora o processo está para julgamento antecipado. Que julgamento antecipado é esse, gente? Né? Então, assim, tenha paciência conosco, porque nem sempre depende da gente. E eu particularmente, assim, paguei para trabalhar nesse processo, mas igual eu disse, é por uma questão de honra mesmo, que a gente fica frustrado. E ao comprar seu imóvel, tome cuidado com a empresa com que você trabalha, de preferência trabalhe com a empresa que eu vou recomendar aqui, Construtora Oliveira. Ah, e mais uma coisa, depois que a juíza pediu mais algumas coisas que eu vejo que nem tinha tanta necessidade assim, mas eu fui cumprir, embora, na minha opinião, já estava feito no processo, agora ela veio perguntar o que eu queria, para que eu desse andamento no processo. Na verdade, gente, para vocês verem que o advogado também sofre. O processo já tinha ido para ela, para agora ela já julgar, né? Mas aí não, ela perguntou o que eu quero. Agora o processo vai demorar, não sei, mas uns 3 meses, no mínimo, para cair na mão do juiz de novo,
pra ela de fato julgar. Era meio óbvio, né? O que eu quero num processo que já tá correndo na justiça desde 2014. Então, assim, sente um pouquinho da deliciosa justiça que nós temos nesse Brasil. E assim, mas fique em paz, porque nós estamos apenas no dia 71, né, de janeiro. O ano tá só começando. Gente, e agora, só pra finalizar, a esposa dele revelou que realmente ele acabava comigo. Ele vivia me xingando. Realmente, doutor, ele ficava numa raiva da senhora. Tá vendo o tipo de energia que a gente ainda traz pra vida da gente? Sai pra lá, urucubaca.